Deixa eu falar para você, que para você possa estar entendendo. Tudo que acontece no mundo é a vontade de Deus, certo? Certo. Tudo foi feito por Ele e para Ele, ok? Da mesma forma que Deus fazia guerras contra os filisteus, Ele mesmo ia, levantava Davi e combatia. É Deus sobre o controle de tudo, não há outro Deus além de mim. Isaías vem falando tão claro sobre isso. Mas eu quero trazer algo para você entender por que essas dominações, essas igrejas religiosas, tudo que estão fazendo aí são baganha contra Deus. Porque quando Cristo morreu na cruz, era para ele, o templo agora seria nós, e não templo de pedra, templo de comércio, igual tem aí. Então você foi enganado. Como assim? É como eu tenho um irmão que tem um programa que tem Acorda Povo de Deus. Por quê? Porque o povo está dormindo. E quando Deus dá uma mensagem para a gente falar a verdade, nós somos mentirosos, eles verdadeiros. E o ponto chegou? Não. Mas você tem que entender. O evangelho, a palavra está aqui. Mesmo que ela foi alterada, mesmo que ela foi fermentada, como o próprio Senhor disse, mas dá para você entender que o livro de Mateus era para o povo judeu. Todo o livro, Bíblia, é para os judeus, não é para nós gentios. Nós nascidos depois da cruz, tudo que Jesus fez ali não é para nós. E nem pode ser para nós. Entendeu? Por quê? Porque todas as cartas têm uma direção. Todas as cartas já têm para quem foi predestinado. Vamos lá. Carta aos romanos. Para os romanos. Para Israel. Era para Israel. Que eram os judeus. Para o povo seu. Então tudo que Jesus fez foi para o seu povo. Qual o seu povo? Os judeus. Entendeu agora? Então vamos lá que eu deixo essa mensagem para você no livro de Mateus. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 5. Vê para você ver. Olha o que Jesus já vinha falando na terra. E o povo aí hoje não entende. Por quê? Porque eles são cegos. São ignorantes como os judeus. Mas para quem tem a mente aberta, entende. Milhões e milhões de pessoas já fecharam os templos. Já, eu conheço muitos pastores aqui que fecharam os templos. Uai, e foi trabalhar e comer do seu suor. É a verdade. Mas muitas pessoas não entendem assim. É xerox. Vai enganando, 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 enganando. E nunca quer conhecer a verdade. Por quê? Porque dá lucro, dá dinheiro. E não é assim que Deus tem falado. Então vamos lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Preste atenção. Deus está dizendo bem claro aqui, ó. Jesus está dizendo bem claro. Não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga, nas esquinas. Sinagogas é o quê? Igreja, templos religiosos. Ou o templo que tiver, sai fora, irmão. Sai fora, pelo amor de Deus, hein? É muita ignorância espiritual desses líderes religiosos. Eles te enganam você. Toda vez que você vai nesses lugares, chamados templos, ou igreja, toda vez que você vai lá comprar bijuteria. Em vez de ouro lavado e remido pelo sangue de Cristo. Lá você vai comprar bijuteria. E o que mais que a Bíblia relata? Que você vai lá prostituir. O que é prostituir? É ouvir a palavra da boca do homem e não ouve Deus no espírito. Porque o que Deus ouve, que hoje Deus ouve, é no espírito e não lá nesses templos religiosos. E ele disse bem cá, mas tu quando orar, entra no teu aposento, no teu quarto, ou na sua mente espiritual. Pode ser em qualquer lugar. Quando ele fala quarto, é mente. Entendeu? Então ele vinha falando já para os judeus. E fechando a sua porta, ora a teu pai que está em oculto. E o teu pai que vê secretamente, te recompensará. Então, essa que é a verdade. Não precisa você ir em templos religiosos. Buscar. Tem uns que falam, vou lá buscar Deus, lá é a casa de Deus. Isso é mentira. Isso é como se fosse uma blasfêmia contra Deus. Mas como já não existe mais blasfêmia, mas eu quero falar para você.
É isso que Deus vem falando. Deus está dizendo, é como se o próprio Jesus na terra estivesse falando, olha, não vai para esses lugares mais. Eu não aprovo esses lugares, não vai que eu não estou lá mais. É isso que a mensagem vem falando, é isso que a mensagem vem alertando. Então, o que hoje serve para nós? É andar em espírito, não andar como esses homens aí andam, os hipócritas. O próprio Jesus vem falando. Então, o que eu quero trazer para você é que você tem que examinar e pôr as escrituras. Mas como assim? O que é para você e o que é para o judeu? Para nós sabemos que nada. Nascemos depois da cruz. Quando nós nascemos, Jesus já tinha morrido na cruz. Tinha ou não tinha? Tinha. Então nós somos gentios. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é evangelho para os judeus. É evangelho da circuncisão. Entendeu agora? Jesus, ele veio somente para os seus. João 1,11. Está lá bem claro. Qual o motivo? Porque os judeus estavam cegos. Eles tinham que ver um Deus físico. Entendeu agora? Que eles não acreditavam no espiritual mais. No Deus espiritual eles não acreditavam. Eles acreditavam só se visse em carne. Mas o próprio Deus já conhecia o coração dos judeus. Então ele veio como o Filho. Muitas religiões maldosas, muitas religiões que não conhecem a verdade de Deus, falam assim que Jesus é um Deus menor. Isso é uma mentira, isso é uma blasfêmia. A apresentação de Jesus na terra foi como filho, porque Deus veio como filho. Mas qual o motivo assim? Tem algum segredo para o próprio Deus vir como filho? Tem. Lembra de Abraão? Abraão queria ter muito filho, mas um filho homem. E das estranhas dele, ele queria um filho dele, com Sara, né? Só que a perturbação ali, a má vontade ali, mas a vontade de Deus também, Abraão deitou com Agar. E Agar teve um filho. E a Bíblia relata que esse é o filho da perdição, Ismael. Mas um certo tempo que Jesus falou sobre Abraão, que ele ia ter um filho, mas a Sara, ele teve um filho. Esse filho chamou Isaque. Esse é o filho da promessa. Então Abraão começou a fazer festa. Abraão amou ele mais. Por quê? Porque assim era o judeu. A obrigação dos judeus era amar Jesus como o filho único de Deus. Da mesma forma que eles amavam o filho primogênito deles como fosse homem, amava como ninguém, assim também eles tinham a obrigação de amar Jesus. E isso eles não fizeram. Entendeu? Esse era o primeiro amor do judeu. Esse era o primeiro amor do judeu. É ter um filho primogênito. Mas o próprio Deus veio como um filho. Manifestação. Tem que aprender isso. Gente, é tão fácil a Bíblia. A Bíblia fala tudo sobre isso. Isso que você tem que aprender. Mas quando você vai para a religião, você não vai aprender nada, porque lá estão indo só... Eles estão tipo comprando você, eles estão prendendo você naquelas arapucas, naquelas igrejas, naquelas sinagogas, naqueles templos. Então, o próprio Deus veio como Jesus, como Filho de Deus. Agora ele vai respeitar o Filho de Deus. O livro de Mateus fala toda hora sobre isso. Então ele vai respeitar o Filho. Só que na verdade, eles mataram o Filho também. Entendeu agora? Então, eles não tinham amor. Eles não conheciam o amor. E o próprio Pai se entregou nas suas próprias mãos dos judeus. E mostrou para eles, viu qual o motivo que eu já conheço vocês? Isso é uma vontade de Deus. Isso é uma revelação de Deus. Então, quando orares, não seja como os hipócritas. Ele condena você para templos religiosos. Ele condena. Não tem outra saída não, meu irmão. Você está sendo enganado quando você vai naqueles templos. O que acontece? Você deixa dízimo, deixa oferta. Isso não era nem isso não era para nem existir mais.
Isso aí era para os judeus. Era um castigo para os judeus. Era castigo para os sacerdotes daquela época. Nossa, o livro de Malaquias acaba. Ele só pega Malaquias 3:10. Por quê? Porque vocês pegam Malaquias capítulo 1, versículo 1, já acaba com eles. Malaquias 2:1 já acaba com esses sacerdotes falsos. Não tem sacerdote mais não. Na graça não. Isso é engano religioso. É porque você não tem sabedoria. Mas quando você ter sabedoria, você vai entender essa mensagem. Quando o Espírito Santo abrir sua mente, você vai entender essa mensagem corretamente, sem que ninguém possa te ensinar, que ninguém possa te guiar, porque quem te guia hoje na graça é o Espírito Santo de Deus. É isso que você tem que pensar, meditar. Entendeu? Não seja como esses hipócritas, pois comprazem orar em pé nas sinagogas. Orar em pé aonde? Nos templos, nas igrejas. É isso que Deus está falando. É isso que Jesus está proibindo já. Tem que acabar com essas coisas. Você nunca viu que toda vez que Paulo foi no templo religioso, foi para cacetar os líderes religiosos ali. Lembra do que aquele menininho? Disse para Paulo, Paulo, estão tramando para te matar você. Eles desceu Paulo numa corda, de uma janela de um templo religioso. Aí eu vejo pastor dizendo aí que Paulo é a favor de Deus. Ei, gente, vocês são loucos, vocês são malucos. Vocês não entendem o amor de Deus. É isso que vocês não têm. Paulo nunca pregou a favor de templos religiosos, nunca deu nenhum mandamento. Se Paulo não deu, Cristo jamais daria. Porque Cristo é ungido, é o próprio Deus, hein? É isso que vocês têm que aprender. Cristo quer dizer o próprio Deus. Ah, mas não tem. No livro hebraico não tem como você mudar. Entendeu agora? Então saia dela, povo meu, da Babilônia. O que é Babilônia? São esses templos religiosos. São esses catedrais. Né? Teve um que abriu lá no Brás, lá em São Paulo, lá o terceiro templo de Salomão. Deus nunca falou isso, irmão. Ele foi para escravizar o povo. Muitas pessoas morreram dando dinheiro para aquele povo ali. Fogueira santa. Acorda. Nós somos seus amigos, nós somos seus irmãos. Famílias não é só que está dentro da sua casa, não. Famílias são todas as pessoas sobre essa terra. Eles te enganam você. Lembra do samaritano? O bom samaritano? O bom samaritano não estava dentro de templos religiosos, não. Quem estava era o sacerdote e o levita. O sacerdote significa igreja católica e os levitas significa igreja evangélicas. Isso você tem que aprender. Isso Deus já sabia já. E Deus também nos ensinando. E nenhum deles passou de lado. E aquele homem estava lá dentro daquele templo religioso. Mas o bom samaritano que eles odiavam, que eles diziam que não é de Deus, ele que compadeceu daquele homem. Tá vendo? Preste atenção nessa mensagem. Tem tantas mensagens no YouTube aí, e eu mesmo falando. Continua ouvindo, continua entendendo. Ouve mais essas mensagens, que eu sei que o próprio Espírito Santo vai falar muito no seu coração. Mas não vive enganado não, irmão. Porque quando você vive enganado aqui hoje, você está plantando para os seus filhos, para os seus netos. Saia dela, povo meu. Sai desses cães gulosos, como a própria palavra de Deus fala. Deus não aceita mais líder homem. Não aceita, irmão. Está na Bíblia. Mas para você entender, você tem que ouvir, né, a verdade. E essa é a verdade que eu estou falando para você. Deus não levantou líder religioso. Ele levantou um apóstolo para anunciar. Mas Paulo pregou em todo mundo. Está lá no livro de Colossenses 1:23. O evangelho foi pregado a todo mundo. Não seja enganado. Hoje você está vivendo do reino de Deus. Amém? Fica a dica.